Vamos para a nossa aula de redação. Na nossa aula de redação, peguem o livro de redação de vocês, de produção de texto, e nós iremos dar continuidade ao final da interpretação, né, da última aula, que foi o texto da página 114, histórias que o povo conta, né? Que são falados como causos, né? São causos que aconteceram, então histórias que as pessoas contam, né? Será que é verdade? Então, será que não é? Então, uma pessoa vai contando história para outra e aí alguém vai aumentando e assim por diante. Então, por isso que são chamados de causos. Vamos agora responder a página 119, né? Da história que eu passei para vocês lerem, que nós começamos a interpretação e não terminamos. Vamos concluir. Na página 119 tem assim: os causos geralmente ocorrem em regiões de campo, afastadas do centro urbano. Subindo o trecho a seguir, a expressão que indica o lugar onde ocorreu a história. Gente, isso aqui é questão de interpretação de texto, né? Onde aconteceu esse caso? Vamos ler essa partezinha para tentar descobrir onde aconteceu. Lá vinha o caminhão pelas estradas empoeiradas da tal fazenda do falecido, levando em cima da carroceria um caixão de defunto sem nada dentro. É claro, pois o dito defunto morto ainda estava quente lá na casa de moradia dele. Então a pergunta foi: subindo o trecho a seguir, a expressão que indica o lugar onde ocorreu a história. Onde ocorreu essa história? Aqui, nesse trecho que eu li. Onde foi? Sublinha aí onde tem assim: estradas empoeiradas da tal fazenda. Então, o local foi esse aí. Grifem aí, certo? Grifaram? 5. Essas histórias geralmente apresentam poucos personagens. Pinte os personagens do conto lido. Quais são os personagens que apareceram no conto que vocês leram, desse conto? Capial, vocês irão pintar, né? Motorista. Defunto apareceu? Não, né, gente? Apenas foi falado, mas não apareceu o defunto. Capiaus, que são os que subiram, né, no caminhão. E dono da fazenda? Também não. Então só irão pintar capial, motorista e capiaus, certo? 6. Vocês marquem aí, depois vocês pintam, viu? Nos causos há um narrador que conta os fatos. O narrador do causo, ara que susto danado. Esse narrador, o que estava relatando esse caos que aconteceu, faz parte da história, ele faz parte da história e conta fatos que aconteceram com ele, ou ele não faz parte da história e conta fatos que aconteceram com outras pessoas? A segunda opção. Ele não está na história, está contando um fato que aconteceu com outras pessoas, certo? 7. Leia o início de outro causo e sublinhe as expressões que indicam que o narrador conta uma história da qual ele não faz parte. Então, nessa história aqui que eu vou ler, nós vamos sublinhar a partezinha que explica que ele não está fazendo parte dessa história. Qual é? Vamos lá. A história de Teresa Bicuda eu mesma não presenciei. Nem conheço ninguém que tenha presenciado, pois Teresa viveu muito tempo atrás, num tempo bem antigo. O que eu sei é de ouvir contar, mas o João Fonseca, dali da venda, sabe quem é? É o filho de Safira, pois ele sim, já viu com os próprios olhos a ventania assombrada da Teresa Bicuda com seus maribondos e abelhas zangadas. Então, nesse trecho aqui de um conto, né, de mais um caos, qual
é a partezinha aqui que já indica que ele não está fazendo parte dessa história? Sabe onde? Bem no início. Lá na primeira linha, onde tem assim: eu mesma não presenciei. Então já está falando que ele não estava nessa história, gente. Certo? Marquem aí. Eu mesma não presenciei. A próxima parte que fala também que ele não estava participando da história é mais abaixo, onde tem assim: o que eu sei é de ouvir contar. Ou seja, acabou de resumir que ele não viu nada. Ele apenas está contando o que alguém contou para ele. Então vocês irão grifar só essas duas partes. Eu mesma não presenciei e o que eu sei é de ouvir contar. Pronto? Próxima, página 120. Na página 120 tem assim: os causos são histórias cheias de exageros, de fatos difíceis de acreditar. Quem canta o ouvinte, leia o outro trecho de um causo. Gente, vamos ler agora esse causo. Então, os causos, gente, muitas vezes são exagerados. Existem partes que às vezes não tem como acontecer aquilo não, quando a pessoa está contando. Vamos tentar descobrir aqui, nessa história aqui, o que é de fato real, o que não é, né? Outro caso que tenho pensado em contar a vossos MCs é o do bode. Anunciou Alexandre um domingo, sentado no banco do copiar. Podemos encaixá-lo aqui para matar o tempo. Alexandre tomou fôlego e principiou. Isso se deu pouco tempo depois da morte da onça. Os senhores se lembram? A onça que morreu de tristeza por falta de comida. Um ano depois, mais ou menos. Havia lá na fazenda uma cabra que tinha sempre de uma barrigada 3 cabritos fornidos. 3 cabritos, pois não 3 bichos que faziam, pois não 3 bichos que faziam gosto. Uma vez, porém, nasceu apenas um cabrito, mas tão grande com os 3 reunidos. Tão grande que o pessoal da casa se admirou. Eu disse comigo: isto vai dar coisa. Era realmente um cabrito fora de marca. Tanto que recomendei ao tratador das cabras: deixe que este bicho mame todo o leite da mãe. Quero ver até que ponto ele cresce. Mamou e cresceu. Ficou um despotismo de cabrito. Eu tinha uma ideia que parece maluca, mas os senhores vão ver que não era. Um animal daquele podia perder-se como bode comum, seu Gaudêncio? Não podia. Foi o que pensei. Quando ele endureceu, botei-lhe os arreios e experimentei-o. Saltou muito, depois amunhecou e vi que ele ainda não aguentava carrego. Passados alguns meses, tornei a experimentar. Deu uns pinotes, correu feito um doido e aquietou-se. Achei que estava taludo e comecei a ensiná-lo. Sim, senhores, deu um bom cavalo de fábrica. O melhor que vi até hoje. Então aqui, gente, a gente lendo essa história, a gente vê que vem muita coisa sendo inventada, né? Ou sendo aumentada também. Então, a primeira pergunta na letra A é o seguinte: que absurdos ou exageros são mostrados nesse caso? Sublinhe de azul. Vou ajudar vocês. Peguem o lápis azul e vocês vão sublinhar onde tem assim, ó. Sabe como? Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês procurarem, ó. Aqui. A onça. Estão vendo aqui? Vocês vão pular, ó. Vem pra cá. Vocês vão sublinhar essa parte exagerada aí. A onça que morreu de tristeza por falta de comida. Gente, quem nunca viu? Isso é um exagero, né? Uma onça morrer de tristeza. Dá exagerou aí. Então vocês vão grifar essa parte aí. Na letra B também tem assim: nos causos
o tempo em que ocorre a história não é definido. Então, assim, gente, nesses causos aqui que são contados, às vezes não tem a data específica, a data certa do dia que ocorreu. Mas tem assim, algum tempo atrás, alguns anos, então isso mostra também um tipo de data. Sublinhe de vermelho a expressão usada para marcar o tempo. Nesse caso aqui, como é que ele está mostrando que o tempo? Sabe onde? Aqui, ó, nessa partezinha. Estão vendo isso aqui, ó, isso? Depois disso, vocês irão sublinhar. Pouco tempo depois da morte da onça. Então, esse aqui foi o tempo que ocorreu na linguagem dele lá, certo? Então, teve a morte da onça. Então, pouco tempo depois ocorreu esse caso. E vocês viram que causos são histórias contadas de um para o outro, com exageros que algumas pessoas aumentam, né? E, enfim, deu para entender? Então, até a nossa próxima aula. Ó, um beijão!